você estudou o conteúdo de eletricidade em física lá no seu terceiro ano do ensino médio, você deve se lembrar que a força elétrica entre duas cargas é calculada assim. Ok? Por que a gente está falando disso, de força elétrica? Porque o que mantém os íons unidos no retículo cristalino é justamente força de atração eletrostática. Então a gente vai ter que falar disso aqui. Então nós temos aqui esse F, que é a força elétrica, esse K é a constante eletrostática, que ela depende do meio material nos quais as cargas estão imersas. Aqui é a carga 1, a carga 2, e no denominador nós temos a distância ao quadrado. Quanto maior for o módulo das cargas elétricas, maior será a força elétrica. Isso vai ter implicações importantes. A energia potencial elétrica trabalho ou energia, é calculada assim. É força vezes deslocamento, que é a distância, substituindo a força. Por isso aqui, a gente vai chegar nisso aqui, ó, que a energia ela é igual à constante eletrostática vezes a carga 1, carga 2, dividido pela distância, né? Vamos ter distância no numerador e distância ao quadrado no denominador, corta, vai sobrar distância. Ok? Agora vamos adaptar essa equação para íons. Veja só, a constante eletrostática, na verdade ela é isso aqui. Ela é o inverso de 4π vezes epsilon zero. O que é esse epsilon? É a permissividade, tá? Ou seja, o quanto o campo elétrico é afetado pelo meio material no qual ele se encontra. Nesse caso, a gente coloca um zero aqui porque a gente está considerando o vácuo, para facilitar nossos cálculos, ok? Quem é a carga 1 e quem é a carga 2? É a carga do cátion e do ânion. Então, nós vamos substituir por essa representação aqui. A carga 1 vai ser a carga do cátion, vamos chamar de Z+, e a carga 2 é a carga do ânion, vamos chamar de Z-. Cada carga dessa é o quê? É um elétron que o cátion perdeu ou o ânion ganhou. Então isso aqui está relacionado à carga do elétron. E a distância entre os íons se relaciona ao raio dos íons. Então essa distância a gente vai representar pela letra R. Ok? Substituindo tudo isso que a gente falou na equação, vai ficar assim. Que a energia ela vai ser igual. O K é isso aqui. Quem é a carga 1? A carga 1 é a carga do cátion. A carga 2 é a carga do ânion. E cada uma carga dessa vai estar associada à carga do elétron. Multiplicando os dois, vai ficar a carga elementar ao quadrado. E a carga elementar, que é a carga do elétron, ou do próton, tanto faz, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Só que a carga do próton é positiva, né? E a carga do elétron é negativa. Como esse processo todo faz com que a energia do sistema abaixe, então vamos colocar um sinal de menos aqui. Isso significa que há uma diminuição da energia do sistema. E aqui no denominador nós vamos ter o quê? Vamos ter esse fator aqui da constante eletrostática e a nossa distância, que é o raio. A distância entre os íons nós vamos chamar de R. Então essa equação aqui, quando a gente está falando de íons, ela assume esse formato AK. Agora, num retículo cristalino, a gente não só tem um cátion e um ânion. A gente tem várias espécies que vão se empacotar e formar o cristal. Quantos? Não sei. Em química, como são números grandes, a gente representa pelo mol. Que o mol nada mais é que o nome dado ao substantivo coletivo, que representa o número de Avogadro. Esse número de Avogadro é 6 vezes 10 elevado
a 23. Tá? Então, para corrigir isso, a gente vai acrescentar nessa equação esse Na aqui, que é o número de Avogadro. Ok? Outra coisa, os cátions e ânions, eles interagem em todas as direções. Cada cátion vai estar rodeado por uma quantidade de ânions, e cada ânion vai estar rodeado por uma determinada quantidade de cátions. Então, tem um fator geométrico aí que precisa ser corrigido. Para cada tipo de cristal, essa geometria vai ser diferente. Então, existe uma constante que corrige isso. É a chamada constante de Madelung, que é representada pela letra A. Então, a gente tem que inserir esses dois fatores de correção na energia reticular do cristal. Então, acrescentando esses dois fatores aqui. A constante de Avogadro, que é se a gente estiver considerando 1 mol de íons, e a constante de Madelung, que para cada tipo de cristal, essa constante assume um valor diferente. A equação vai ficar assim. Então a equação vai assumir esse novo formato. Então vamos trabalhar um pouco mais com ela. Observando essa equação, já dá para perceber que quanto maior for a carga dos íons e quanto menor for a distância interiônica, que vai depender do raio dos íons, quanto menor o raio, menor a distância interiônica, certo? Então esses dois fatores é quem vão afetar a energia reticular do cristal. É muito importante você se recordar disso. Do que depende a energia reticular do cristal? Das cargas dos cátions e ânions, certo? Ou seja, ela é diretamente proporcional à carga dos cátions e ânions e inversamente proporcional à distância interiônica. E essa distância interiônica depende dos raios de cátions e ânions. Mas vamos trabalhar um pouco mais essa equação. Vamos reescrevê-la aqui. Tirando esses fatores aqui, a carga do cátion e do ânion e a distância interiônica, todos os outros valores são constantes. Por isso que a energia reticular do cristal depende só, basicamente, desses dois fatores. É possível deduzir matematicamente que, quando essa distância interiônica tende a zero, quando a gente fala assim, tende, a gente está falando de um conceito matemático chamado de limite. Ou seja, se vocês ainda não estudaram isso, vocês vão estudar. Então, quando a distância interiônica tende a zero, a energia reticular tende ao infinito. Certo? A gente vai estar dividindo isso aqui por um número muito pequeno, então o resultado vai ser um valor grande. Só que na prática não é isso que acontece. Por quê? Porque à medida que os íons vão se aproximando, chega um ponto que começa a haver repulsão entre as nuvens eletrônicas. Então a gente já estudou isso antes, que a ligação química ela é um equilíbrio entre forças atrativas, que nesse caso aqui a força atrativa é eletrostática, e forças repulsivas, que nesse caso aqui também vai ser eletrostática. Então a gente vai ter um equilíbrio de forças eletrostáticas de atração e de repulsão. Então vai ter uma distância que vai chegar a um ponto que os cátions e ânions não vão conseguir se aproximar mais. Logo isso aqui nunca vai ser zero, vai decrescer até um determinado valor limite. Então é preciso fazer essa correção nessa equação, que ela pode nos levar a um resultado errôneo, ok? Isso aqui só está considerando as forças atrativas, não está sendo considerado as forças repulsivas. Para corrigir essa equação, então para corrigir esse equilíbrio de forças, Bohr teve que introduzir mais um fator nessa equação. E ela ficou assim. Aqui nós temos o fator das forças atrativas, e aqui nós vamos ter o fator das forças repulsivas. Esse aqui é o chamado coeficiente de repulsão eletrostática. Então aqui nós temos as forças atrativas e esse fator aqui são as forças repulsivas. Esse B aqui depende, assim como o A, ele depende da estrutura do cristal.
E esse n aqui é um número chamado de expoente de Bohr, que é uma constante. Um outro conceito matemático que vocês, se não aprenderam ainda, vão aprender é o conceito de derivada. Derivada, geometricamente, é a reta tangente à curva. Tá? Então a gente tem uma função matemática que é curva. Como que a gente transforma isso numa reta? A gente faz uma derivada. No ponto de equilíbrio entre as forças atrativas e repulsivas, essa derivada vai ser zero. Tá? Como que a gente escreve isso matematicamente? Então vamos reescrever a equação. Nós vamos ter que a energia reticular, que a gente pode representar também por U, esse é o fator das forças atrativas. É a energia atrativa do cristal. E o fator da energia repulsiva, ou das forças repulsivas, é esse aqui. O coeficiente de repulsão e o expoente de Bohr, que é uma constante. Vamos chamar isso aqui de 1, né? Essa equação aqui, que a gente vai modificar ela agora. No ponto de equilíbrio entre essas forças atrativas e repulsivas, se nós fizermos a derivada, que tipo de função nós temos aqui? Quem é a nossa variável aqui? É a distância interiônica. Então nós temos uma função do tipo 1 sobre x, certo? Nossa variável está aqui no denominador. Qual é a derivada de 1 sobre x? Então, aplicando esse artifício matemático aqui, nós vamos ter que esse sinal aqui, que era negativo, menos com menos vai dar mais, vai ficar positivo. Tudo isso aqui é constante, então vai se repetir. E aí, o nosso x, que no caso é a distância, ele tem seu expoente aumentado em 1 unidade. Então fica assim. Tá? E como que vai ficar a derivada desse outro fator aqui? Isso aqui é uma função do tipo 1 sobre x elevado a n. Como é que vai ficar a derivada disso aqui? Como é que vai ficar a derivada de uma função do tipo 1 sobre x elevado a n? Vai ficar menos n vezes 1 sobre x elevado a n mais 1. Então, aplicando esse artifício aqui, o mais vai se tornar menos, certo? O nosso expoente aqui, que é o n, vai se tornar coeficiente. Isso aqui é constante, então se repete. E o denominador vai ficar aumentado em 1 unidade. Então, essa função aqui vai ser igual a zero, que estamos num ponto de equilíbrio. Beleza? Então essa aqui nós chamamos de 1. Esse aqui de baixo nós vamos chamar de 2. Ok? Vamos agora manipular essa equação aqui. Como é que ela vai ficar? Vamos reescrever isso aqui na outra página, porque a gente vai precisar de mais espaço. Copie isso aqui, que a gente vai trocar de página agora. Então a gente tinha parado assim. A equação estava assim. E o fator de repulsão, que era negativo, a gente jogou para o segundo membro, então ele fica positivo. Tem um n aqui, né? De coeficiente, estava esquecendo. Tá, a gente tinha parado nessa equação assim. Então, se a gente observar aqui, a gente tem o número de Avogadro aqui e aqui nesse outro membro. A gente pode cortar. A gente pode rearranjar tudo isso aqui em função desse coeficiente de repulsão. Então, vai ficar assim. Isso aqui está dividindo, vem para cá. Passa multiplicando esse outro membro. E o denominador vai ficar assim. Esse n, que é o nosso expoente de Bohr. Agora, nós temos uma divisão de potências de mesma base. Ó.
Temos o R aqui, com essa potência, e o R aqui elevado a 2. Divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base, que é R, e subtrai os expoentes. Então, N mais 1 menos 2 vai dar N menos 1. Logo, nossa equação vai ficar assim. E nós vamos chamar isso aqui de 3. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos substituir a equação 3 na equação 1. Qual que era a equação 1 mesmo? Vamos escrever ela aqui para você se lembrar, mas você deve ter ela copiada aí no seu caderno. Ela era assim. Esse aqui é o fator de forças atrativas e temos o fator de forças repulsivas. Então essa aqui é a nossa equação 1. Substituindo a equação 3 em 1, ou seja, no lugar desse B aqui, então a equação vai ficar assim, ó, vai ficar linda. Mais o segundo fator, que é NA vezes B, só que B é isso aqui. Então fica NA vezes tudo isso aqui. Mais uma vez nós vamos ter divisão de potências de mesma base, né? Temos R elevado a N menos 1 e R elevado a N. Então a gente conserva a base, que é o R, e subtrai o expoente. N menos 1 menos N vai dar menos 1. R elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1 sobre R. Então nossa equação vai ficar assim. Se nós observarmos, muita coisa nessa equação aqui está repetida. Ó, o número de Avogadro, a constante de Madelung, as cargas iônicas, a carga elementar. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar tudo isso em evidência. Então a nossa equação vai ficar assim. Tirando tudo que se repete dos dois membros. Então isso aqui saiu tudo, vai ficar 1. E no segundo membro, o numerador a gente jogou todo para cá para fora, então vai ficar 1 também. E aqui embaixo de tudo isso só ficou o N, então vai ficar 1 sobre N. Essa equação aqui, gente, é uma equação muito importante para nós. Ela é a equação de Borlandais. Então, se nós soubermos as cargas iônicas e o raio, o restante é tudo tabelado. Então a gente pode calcular teoricamente qual é a energia reticular sem precisar fazer um experimento. Os resultados obtidos aqui por meio dessa equação são muito próximos daqueles encontrados experimentalmente por meio do ciclo de Bohr-Haber. E isso nos permite inferir muita coisa a respeito das propriedades dos cristais. Ela é diretamente proporcional à carga dos cátions e ânions, como a gente já tinha visto antes, e é inversamente proporcional à distância interiônica. Logo, cristais de elevada energia reticular geralmente têm raios iônicos pequenos e as cargas dos íons são elevadas. Como a energia reticular ela é diretamente proporcional à distância interiônica e essa energia ela geralmente é muito forte, isso explica muitas propriedades. Por exemplo, explica por que os cristais iônicos são muito duros e são quebradiços. Por quê? Porque essas forças de atração são de curto alcance. Quando você quebra um cristal iônico, você termina afastando esses íons, então essas forças de atração são perdidas. E essa elevada energia reticular explica também por que os cristais iônicos têm elevado ponto de fusão. Então é isso, gente. A aula hoje foi bem pesada, matematicamente falando, mas era muito importante vocês entenderem de onde vem essa equação aqui, que explica as propriedades dos cristais. A gente vai aplicar ela no exercício. Não precisa vocês memorizar essa dedução, isso foi para vocês simplesmente entender a origem dessa equação. Existem outras equações que também explicam a energia reticular dos cristais iônicos, mas essa equação aqui, a equação de Borlandais,
é a equação mais famosa. Então, galera, é isso. Estudem bastante, pratiquem, assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Tamo junto e até a próxima.